Jesus, quando ressuscitou, ele fez uma declaração. E hoje você vai entender o exousia. E aqui muitas coisas vão ficar claras para você. Quando Jesus ressuscitou, ele fez uma declaração muito poderosa. Ele não fez essa declaração antes da ressurreição. Porque isso só aconteceu por causa da ressurreição. Não foi o que aconteceu, que nós acabamos de ler aqui? Que manifestou em Cristo, ressuscitando de entre os mortos. Então tem a ver com a ressurreição. Quando Cristo ressuscita, você vai ouvir muito sobre ressurreição aqui, porque diga comigo, a glória do Evangelho não está no arrebatamento, está na ressurreição de Cristo. Você concorda comigo? Romanos 15 diz que sem ressurreição a nossa fé seria vã, não existiria. Mas é a glória de tudo que aconteceu, toda a vitória de Cristo está na sua ressurreição. Nós estamos hoje aqui porque ele ressuscitou. Qual foi a declaração que ele disse quando ele ressuscitou? Ele disse: toda exousia, autoridade me foi dada no céu. Agora você vai entender que nós lemos lá no verso 22, que agora Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e foi constituído ele como cabeça da... Ou seja, apesar de todas as coisas estar debaixo da autoridade de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, mas a igreja é o corpo. Quem possui os pés hoje é a igreja. Ou seja, a autoridade vem da cabeça, mas quem exerce esse poder e essa autoridade na terra, curando enfermos, expulsando demônios, somos nós. Ou seja, quando Cristo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele estava dizendo: eu vim e venci e recuperei aquilo que Adão perdeu, o sujeitai e o dominai. Mas agora a coisa vai ficar forte. Ouça o que eu vou te dizer. Quem já ouviu falar de culto de missões? Ou quando eles fazem uma pregação sobre missões, qual é o versículo mais usado? Ide, o culto do Ide, né? Campanha do Ide, a semana do Ide. Aí eles trazem missionário para falar o tanto que eles sofrem no campo missionário. Eu nunca vi o terrorismo na cabeça dos meninos, por isso que ninguém quer mais ser pastor, porque vem esses missionários e só fala das desgraças que eles passam lá no campo missionário. Eu acho isso horrível, eu não concordo com isso não, mas tudo bem. Olha o que ele fica falando: portanto, ide, só fica falando do ide. O que entra na cabeça da pessoa? Que ela tem que pegar e sair pelo mundo afora pregando o evangelho, aquilo que ela aprendeu na igreja. Aí ela tem que ir lá e sofrer no campo missionário para falar de Jesus. Mas preste atenção o que o texto diz. O versículo antes, que foi o que nós lemos agora, que as pessoas nem sabem que uma coisa está ligada à outra. Eles acham que o portanto ide é um versículo isolado. Porém o portanto ide é a continuação do que Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, o que significa isso, pastor? Diga comigo: a base do envio de Jesus não era o conhecimento bíblico. Diga comigo: a base do envio de Jesus era a autoridade. Jesus não disse assim: agora que vocês têm conhecimento bíblico suficiente para ensinar qualquer um, vai. Jesus não disse: agora que eu já ensinei vocês já se comportam direitinho, pode ir pregar o evangelho. Ele disse: não, agora que toda a autoridade no céu e na terra são minhas, então eu vos envio debaixo dessa autoridade, para que vocês façam milagres, expulsem demônios e sejam testemunhas minhas em Judeia, em Jerusalém, em Samaria e os confins da terra.
E quando vocês forem, farão obras maiores que a minha, e colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Estes sinais seguirão aos que creem. A base do envio de Jesus não é que eles terminaram o seminário. Pastor, quando que eu estou preparado para ser enviado? Quando eu termino 5 anos de faculdade? Não. Quando você tiver autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu, só por isso, com isso, por causa disso, ide com a minha autoridade. Não é ir por ir, não é ir porque você sabe, não é ir porque você estudou, não é ir porque você gosta, é ir porque eu estou te dando uma autoridade. Não é o que diz? Jesus disse isso em Atos 1:8. Ele disse assim: e recebereis, quando venha sobre vós o Espírito, e sereis as minhas. Ou seja, o que te torna testemunho de Cristo não é saber falar de Cristo. O que te torna testemunho de Cristo é fazer as obras que ele fazia.